Pecado sexual, baseado em sermão do pastor Mark Driscoll, da Igreja Matthew Church de Seattle, Califórnia, Estados Unidos. Traduzido, revisado e editado por Beatriz Rostigel da Silva. Todos os direitos reservados. Permitida a reprodução deste material de forma gratuita, sem modificações, e citando o blog Hermenêutica Particular. Pecado sexual. Meu nome é Mark, sou um dos pastores da Igreja Matthew Church e nós vamos falar sobre uma questão importante. Bem, eis aqui a questão, que não é uma questão simples: como é que homens e mulheres cristãos se libertam da escravidão do pecado sexual? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Vou começar no livro de Gênesis, o livro dos começos, onde tudo tem a sua origem, e é aí que vemos que Deus nos criou homem e mulher. Ele criou nossos corpos para o prazer e diversão. Ele criou o casamento para um homem e uma mulher. E o casamento ele estabeleceu como um meio santo pelo qual os prazeres corporais e desejos sexuais iriam encontrar sua satisfação. Assim, o plano de Deus é um homem, uma mulher, uma aliança, uma vida juntos, desfrutando de relações conjugais como uma só carne. A Bíblia diz que no final de Gênesis 2, nus e sem vergonha. Essa é a boa intenção de Deus. Nossos primeiros pais, em seguida, pecaram em Gênesis 3, e todo tipo de coisa aconteceu, incluindo a nudez que é acompanhada de vergonha. Eles se escondem um do outro e de Deus. Então, o pecado sexual segue durante todo o livro de Gênesis. Há incesto. Há homossexualismo. Há adultério, prostituição, poligamia, todos os tipos de luxúria em várias formas dominam durante todo o livro. E continua ao longo da história humana. Esse tipo de pecado, em particular, tem um efeito devastador sobre gênero, sexualidade e questões relacionadas ao mesmo. Todo o caminho, chegando até os dias de hoje, a maioria dos membros de nossa geração é o resultado da experimentação sexual durante a Revolução Sexual dos anos 1960 e 70. A legitimação da perversão sexual. Grande parte do que vemos hoje foi marcado por um estudo que foi conduzido por Alfred Kinsey, chamado Relatório Kinsey. Você talvez tenha visto o filme que mostrava sua vida como um homem totalmente triste, que era um pervertido e deu sua vida à homossexualidade e à aprovação da pedofilia, e empreendeu uma investigação para tentar legitimar o pecado sexual durante várias culturas, dizendo que era estatisticamente comum, portanto, normativo. Assim, seu estudo desde então tem sido desmentido porque incluía um número desproporcional de pessoas que eram prostitutas, presidiários, pessoas com todos os tipos de desvios. De forma alguma o estudo era representativo de uma vida americana comum, mas mesmo assim, nos seus dias, ele deu a impressão de que as pessoas eram muito mais sexualmente ativas de maneiras muito mais perversas do que jamais foi imaginado anteriormente, o resultado sendo a legitimação de comportamentos e condutas depravados. Ele também levou à fundação de um lugar chamado Instituto Kinsey, o que é interessante na medida em que ele morreu por volta de 62 anos de idade a partir de uma infecção pélvica, como resultado de sua própria vida de perversão impenitente. Do Instituto Kinsey chegou até a educação sexual pública moderna para crianças de escolas públicas. O início foi por volta de 1964. A cofundadora da organização, que continua fornecendo a educação sexual nas escolas públicas até hoje, e o primeiro presidente dessa organização foi a doutora Mary Calderon. Ela diz que este seu trabalho é uma nova etapa da evolução. Está surgindo no horizonte, e a tarefa dos educadores é preparar as crianças para entrar nesse novo mundo. Para fazer isso, eles devem forçar as crianças longe de antigas visões e valores, incluindo valores dos pais e igrejas. Especialmente a partir da Bíblia e outras formas tradicionais de moralidade sexual, porque as leis religiosas ou regras sobre o sexo foram feitas com base na ignorância. Ela disse: nós vamos preparar as crianças para ser mais sexuais.
Para isso, devemos separá-los da igreja e da família, e devemos introduzir a educação sexual no sistema escolar público. Isso foi uma mudança radical que inclui aqueles de nós que nasceram depois da década de 1960, ou durante os anos 1960 e 70. E, não surpreendentemente, quem foi o primeiro doador financeiro para a educação sexual pública nos Estados Unidos no sistema de escola pública? Ninguém menos que o próprio da Playboy, Hugh Hefner. Você e eu somos produtos de uma experiência trágica. O resultado é que você e eu, a maioria de nós que somos de uma certa idade ou mais jovens, nascemos em um mundo onde parece que o pecado sexual e perversão de todo tipo e espécie é normativa, porque é tudo o que temos conhecido. Mas não é normativa. É, de fato, depravação. Isso inclui o fato de que eu edificarei a minha pressuposição de hoje do ponto em que eu acredito que há realmente duas religiões populares na América e em todo o globo. Existem religiões secundárias como o confucionismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o mormonismo e etc. As duas religiões mais populares, o cristianismo e o sexo, mas realmente, as duas religiões mais populares são o cristianismo e o sexo. E o sexo não é entendido como uma religião, mas é de fato uma religião. É uma visão de mundo e uma ideologia. É um compromisso. É por isso que as pessoas vão dizer: eu sou gay. Eu sou hétero. Eu sou bi. Somos swingers. Ou eu sou cristão. É uma identidade que abrange toda a sua vida. Você se identifica pela sua sexualidade, suas inclinações sexuais, preferências e estilo de vida. É por isso que as pessoas dedicam-se a grupos/causas. Eles têm desfiles. Eles têm dias do orgulho gay. Eles têm sites, reuniões e angariação de fundos para promulgar uma certa ética sexual. Eles têm até cruzadas evangelísticas para converter as pessoas a determinadas práticas sexuais, como em qualquer religião. A pergunta é: bem, por que o sexo é uma religião tão popular, com a devoção religiosa e a adesão? Bem, é porque Deus fez nossos corpos para desfrutar o prazer sexual. E a intenção de Deus era vincular um homem e uma mulher juntos no casamento. Mas, infelizmente, o sexo tem sido utilizado para fins pecaminosos. Steve Arterburn, que é um conselheiro cristão que escreve extensivamente sobre a questão do pecado sexual e de dependência sexual, diz isso: o prazer sexual é uma das experiências humanas mais intensas. Fisicamente falando, quando um homem ou uma mulher chega à excitação sexual, terminações nervosas liberam uma substância química no cérebro chamados opioides. Opioide significa parecido com ópio, e é uma boa descrição do poder da substância química. Agora, veja isso além de uma experiência induzida por heroína. Não há nada mais prazeroso do que sexo. A única coisa que é igual quimicamente, fisiologicamente, à relação sexual é a heroína. Isso é uma coisa maravilhosa em um relacionamento conjugal comprometido, porque ajuda a ligação de duas pessoas e trazer a alegria de viver juntos e construir um relacionamento. Pode haver um lado negativo no prazer do sexo, no entanto. Se acontecer experiências sexuais fora do casamento e experiências que são constantemente repetidas, um ato sexual pode deixar de ser um prazer simples e passar a ser um vício. Em vez de ser ligado com uma pessoa, você se torna ligado ao ato em si. Se as experiências sexuais são a pornografia, a sua carne ou seu corpo irá chamar instantaneamente as imagens que você viu para fins de excitação. Estas imagens são estampadas em seu cérebro com a ajuda de hormônios liberados durante a excitação sexual. Deus quer que o sexo exista dentro do casamento. Deus desenvolveu nossos corpos, tanto físicas como anatomicamente em macho e fêmea, para desfrutar o prazer e para nos fazer desejar um ao outro dentro do casamento. Isso significa que a lascívia, por definição, é moralmente neutra. A lascívia é um desejo forte e apaixonado, um anseio por prazer. Isso pode ser uma coisa muito boa dentro do casamento.
Se o seu desejo é para o seu cônjuge, você deseja o seu cônjuge, você gosta do seu cônjuge, você delicia-se com seu cônjuge, você anseia pelo seu cônjuge, bem, isso é uma coisa perfeitamente santa e boa. Mas a lascívia em seu sentido negativo é cobiça por uma pessoa ou uma coisa ou uma experiência fora dos limites do casamento. Jesus diz que a lascívia em sua forma de pecado é, em última análise, enraizada no engano do coração, o centro do que somos. Jesus diz em Mateus 5, que é um pecado cometer adultério, mas além disso ele disse que a lascívia em seu coração é cometer adultério em seu coração. E assim, a lascívia é o problema, o desejo pecaminoso, que leva à atividade/prática pecaminosa. Todo sexo fora do casamento, é por decreto do próprio Deus, desde Gênesis até Apocalipse, profano e proibido. Isso incluiria a homossexualidade, a bestialidade, a bissexualidade, fornicação, adultério, estupro, poligamia, pornografia, prostituição, amigos com benefícios, pedofilia e incesto. Tudo isso é a lascívia de uma forma depravada, indo em direção ao pecado em vez do casamento. No Novo Testamento, quando se fala de imoralidade sexual, a Bíblia usa a palavra grega porneia, que é um termo que significa todo e qualquer tipo de pecado sexual. Agora, vemos que isso é uma epidemia cultural. Alguns de vocês devem estar pensando: eu não quero falar sobre sexo e pecado sexual. Eu me sinto sozinho com esse problema. Estou isolado. Você não está sozinho. Isso é desanimador, mas de certa forma, dá permissão para sermos mais honestos. Mais dinheiro é gasto em pornografia no país a cada ano do que em música country, rock, jazz, música clássica, peças da Broadway e ballet juntos. É o passatempo favorito da América. É a maior religião, com a base de fãs mais devotados. Mais dinheiro é gasto em pornografia neste país a cada ano do que em baseball, basquete e futebol, incluindo o Super Bowl, juntos. DVDs adultos são vendidos a uma taxa de uns 4 bilhões por ano. A indústria de filmes adultos cria 11 mil filmes para adultos a cada ano. O que é 20 vezes o número de filmes que são apresentados por Hollywood. Há cerca de 2.500 clubes de striptease nos Estados Unidos. Eles geram até os 8 milhões de dólares por ano de receita. A palavra mais pesquisada na internet, em vários sites de busca, é sexo. Também na lista das 20 palavras mais procuradas é pornografia, nudez, playboy e histórias eróticas. 70% de todo o tráfego nos sites pornográficos da internet ocorre entre 9 da manhã e as 17, enquanto as pessoas estão no trabalho. Elas são incapazes de trabalhar porque eles estão consumidos pela luxúria pervertida e usam o expediente de trabalho para ver o que Deus proíbe. Esse é um mundo em que vivemos. O resultado é que a atividade sexual está inclinada a ser iniciada cada vez mais cedo. 61% dos alunos das escolas de ensino médio já tiveram relações sexuais. Metade está sexualmente ativa. 21% tiveram 4 ou mais parceiros. No momento em que o aluno se forma no ensino médio, ele terá visto 15 mil horas de televisão, e só terá gasto 12 mil em sala de aula. Isso significa que a sua educação virá principalmente através da televisão, não da escola. Cada ano eles irão assistir 14 mil atos e referências sexuais na TV. Apenas meia dúzia dessas referências será sobre qualquer tipo de abstinência ou de santidade baseada em Deus. E isso nos levou a uma nação inteira de viciados sexual. Não apenas de pessoas que são pecadores sexual, mas que são sexualmente viciadas. Considerando que Paulo diz para não sermos dominados por qualquer coisa, eles são dominados por essa tentação sexual e por esse pecado. O vício do sexo. Somos informados de que entre 6 e 8% dos americanos são viciados sexuais. Isso significa que entre 16 e 21 milhões de americanos são viciados sexuais. Isso significa que Márcio Schultz, pelo menos 5,600 pessoas estão viciadas em sexo.
Somos uma igreja urbana, jovem, com muitos novos convertidos. Provavelmente em algum lugar na categoria de 10% seria mais apropriado. E alguns diriam, mas não é isso principalmente uma questão entre os homens. Não, é uma questão da mulher também. 20% dos que procuram ajuda para o vício sexual são do sexo feminino, e seu número está aumentando. Sobre o vício, existem vários tipos de vício. Em última análise, tudo isso vem do coração que está caído e depravado e tem desejos e anseios que são profanos. Isso pode se voltar para a comida, sexo, dinheiro, poder ou álcool, todos os tipos de manifestação de vício. Mas talvez para diagnosticar tal doença, você poderia fazer esses tipos de perguntas. Primeiro de tudo, o vício começa com tolerância. Esse é o primeiro passo. Você sabe que está errado, mas você aceita. Você não vê problema. Você aprende a viver com ele. Você desculpa-se. Em segundo lugar, então, há sintomas de abstinência. Se você não satisfaz esses desejos depravados, então você fisicamente e mentalmente começa a desejá-los fortemente. E se não satisfazê-lo você fica deprimido, você se sente frustrado, você fica desejoso de um modo doentio. Que leva ao terceiro passo, e que é o autoengano. Você encontra uma maneira de torná-lo algo certo. Você está tentando enganar a si mesmo. Isso incluiria desculpas filosóficas, sociológicas, e se você é um cristão, até a criação de um raciocínio teológico bizarro que justifique o que é injustificável. Isso pode incluir denominações inteiras que dizem que está tudo certo enquanto a Bíblia diz para não fazer sexo antes do casamento, não cometer adultério, não cometer atos de homossexualidade. Existem denominações inteiras que têm pastores gays, pastores sexualmente depravados, os bispos que estão tendo sexo fora do casamento e utilizam um raciocínio teológico e sociológico bizarro para justificar-se. Alguns de vocês têm uma articulação mais cultural de sua defesa. Estamos casados aos olhos de Deus. Não, você não está. Bem, nós somos casados no nosso coração. Não, você não está casado. Você está praticando um pecado. Bem, não é um grande problema. Nós somos adultos. É o nosso corpo. Nós não estamos prejudicando ninguém. Tudo isso é mentira. É um autoengano para aliviar sua consciência. Alguns de vocês até podem pensar não. Isso não se refere a mim. Eu sou a exceção à regra, e eu tenho boas razões. Talvez você até use versículos fora do contexto para justificar. No quarto estágio, o pecado leva a uma perda de força de vontade. Você não consegue parar. Você tenta parar. Talvez você tenha a vitória por pouco tempo, mas eventualmente você cai novamente. O pecado te venceu. Ele agora reina sobre você como um falso Deus e um Salvador funcional. E então, no quinto estágio, ele conduz a uma distorção da atenção. Agora você está pensando sobre isso o tempo todo. Planejando sobre isso o tempo todo. Anseia por isso o tempo todo. Você se torna mais frequente em sua satisfação do seu desejo ilícito. Torna-se mais intenso. Você passa da pornografia para uma pornografia mais intensa e cada vez mais depravada. De repente, não é apenas ocasionalmente, é frequente e regular. E há uma distorção da atenção. Ou você passa de um caso eventual para um relacionamento ilícito e pecaminoso cada vez mais intenso. Pessoas que eu lidei com que são em casos extremos passavam de 6 a 8 horas por dia online, navegando em sites inapropriados. Eles planejam viagens de negócios e toda a sua vida em torno de como se reunir em casas de massagem decadente e conectar-se com prostitutas e fazer o inominável. Dinheiro, tempo, energia torna-se desproporcionalmente focados e há uma completa distorção e se perde totalmente a perspectiva. Isso porque o pecado leva à morte, e você não pode manter o pecado sob controle. Ele simplesmente continua crescendo até que ultrapassa tudo o que é bom.
É por isso que eu incentivaria a todos nós ocasionalmente nos desligar. Nossa consciência pode se tornar muito adormecida, e nosso raciocínio pode se tornar muito corrompido. Eu diria que, ocasionalmente, é bom parar alguns dias, ou mesmo algumas semanas. Não assistir televisão. Não ouvir a rádio. Não ouvir música no rádio. Não ouvir o seu iPod. Não folhear suas revistas. Basta ir ao trabalho, responder aos e-mails que você precisa. Não navegar na internet. Apenas ler a Bíblia e orar. E depois de alguns dias ou semanas, ver se você não interpreta de forma mais clara a intensidade da tentação sexual que está sendo constantemente gritada em seu ouvido a partir da cultura. Coisas que não incomodavam você irão incomodar. Coisas que você não via, então você vai ver. Coisas que antes você achava que não eram um problema, você vai obviamente ver que são. É bom para reiniciar, jejuar da tentação, e em seguida voltar com a mente de Cristo. Isso também vai nos ajudar a ver o pecado sexual como Deus vê. Olhar a partir da perspectiva de Deus, através da sua palavra. Talvez a igreja mais pervertida no Novo Testamento é a igreja em Corinto. O exemplo de Corinto, eles são uma igreja jovem e urbana, como a Márcio, em Seattle, e eles são repetidamente e sonoramente repreendidos por seu pastor, Paulo. Ele começa em Coríntios 5, a repreender um estilo de vida alternativo. Este homem está com a sua madrasta. E tenho certeza que o argumento era: nós somos adultos responsáveis. Nós não estamos prejudicando ninguém. Nós nos amamos. Nós nos preocupamos com o outro. Nós somos uma boa ideia. E Paulo diz: isso é nojento. E é desprezível. E é deplorável. E então nós não podemos esperar que os não cristãos pensem como cristãos. Mas, se alguém está na igreja e afirma ser um cristão, temos que mantê-los ao padrão de Deus na sua palavra, e nós temos que julgá-los e chamá-los ao arrependimento. E se eles se recusarem, é preciso expulsá-los da igreja, para que o resto das pessoas na igreja não sigam o seu exemplo pervertido. E eu sei que existem centenas, talvez milhares de pessoas em Márcio que se enquadram nesta categoria. Fornicação, relações sexuais antes do casamento, adultério, sexo fora do casamento, bissexualidade, homossexualidade, pornografia, luxúria de todos os tipos e costumes pervertidos. E Paulo diz que, se somos cristãos, temos que julgar uns aos outros. Temos que julgar a nós mesmos. Caso contrário, vamos estar diante do tribunal de Deus, e então será tarde demais. Paulo então se move em Coríntios 6 e diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, herdarão o reino de Deus. Deus diz ter um estilo de vida, que caminha habitualmente no pecado sexual é um assunto tão sério, que você pode ir para o inferno por isso. E você irá, se não se arrepender em Jesus. Em seguida, em Coríntios 10, Paulo diz: não esqueça o testemunho do Antigo Testamento do meu povo, ou pelo menos afirmava pertencer a mim. Deus conhecia seu coração. Eles tinham tanto pecado sexual que eu fiquei tão cansado e enojado com eles, que em um dia, eu matei 23.000 pessoas de uma vez só. Deus pode, faz e vai matar. Deus pode, faz, e vai julgar. Deus pode, faz, e condenará para sempre no eterno tormento do inferno aqueles que adoram sexo em vez de adorar a Ele. E essa é a questão. Muitos de vocês pensam que a sexualidade é apenas mais uma entre uma infinidade de problemas em sua vida. Você pensa que pode ter vitória no resto de sua vida, mas você se desculpa nesta área, como se isso fosse apenas uma parte de sua vida e não algo que influencia a totalidade de sua identidade e prática. O que nós estamos falando aqui é um conflito entre dois deuses, duas religiões, duas visões de mundo, duas morais, duas ideologias, um que é de luz, uma que é das trevas. Aquele que é da vida, aquele que é da morte.
um que é de Deus, um que é de Satanás. E se expressa sexualmente. Sexo é a maneira que as pessoas que não conhecem a Deus adoram. Eles adoram o sexo, e não a Deus. Eles adoram o sexo como Deus. Eu vou provar isso para você. Vamos para os 10 mandamentos em Êxodo 20. E ali, vemos que este é um assunto tão importante, que o próprio Deus, com o seu dedo proverbial, escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. O primeiro mandamento é este: há um só Deus. O segundo mandamento é que devemos adorar somente um Deus, que é o nosso Criador que nos fez. O sétimo mandamento, então, é: tu não cometerás adultério. E o 10º mandamento é: não cobiçarás, incluindo cobiçar a mulher do teu próximo, que é a luxúria/lascívia. Agora, alguns diriam que estes são 10 coisas que Deus não quer que façamos. Martinho Lutero, o grande reformador, disse: na verdade, a chave é entender que, se obedecermos os 2 primeiros mandamentos, não vamos quebrar os outros. Que se há um só Deus, então o sexo não vai ser o vosso Deus. E se você adora um Deus, então você não vai cometer adultério. Que se Deus é o seu Deus e luxúria não é o seu Deus, então você não será culpado de cobiçar o cônjuge de alguém, nem de olhar para as outras pessoas de uma forma sensual, pessoas que não são casadas com você e que não deveria gerar qualquer desejo sexual em você. Quem é o seu Deus? Assim, a verdadeira questão é esta: quem, ou o que é o seu Deus? Essa é a resposta que se manifesta na sua tomada de decisão sexual. Se você escolher o sexo, você está dizendo: eu adoro sexo, não Deus. Se você está escolhendo o adultério, ou a pornografia ou a prostituição, ou a homossexualidade, bissexualidade ou seja o que for, você está dizendo: eu nego o primeiro mandamento. Não há um só Deus. Eu nego o segundo mandamento. Recuso-me a viver em adoração a Deus. Em vez disso, eu escolhi o corpo, seus prazeres, meu corpo e seus prazeres como meu Deus, e eu vivo para adorar sexo, o corpo, a nudez, e o prazer. Tudo é idolatria. Na sua raiz, é tudo paganismo. O oposto do cristianismo, Peter Kraft, um grande filósofo, diz, não é o ateísmo, mas a idolatria. Nós somos todos adoradores. Todos nós adoramos alguém. Todos nós adoramos algo. Nós todos nos damos para alguma pessoa, algum sentimento, alguma experiência, ou alguma coisa. E os 10 mandamentos nos diria, devemos nos dar somente a Deus, e devemos viver para adorá-lo. E se o fizermos, não seremos pervertidos. Nós não seremos os ladrões. Nós não seremos cobiçosos. E não seremos assassinos, porque as pessoas que sabem que há um só Deus e que o adoram, sua conduta não se assemelha àqueles que adoram alguém ou alguma coisa que não seja Deus. Venha comigo, então, a Romanos 1, e o que vamos ver aqui é que Paulo prega sobre este grande tema. Esta é a maneira de enxergarmos todos os pecados, e nós vamos aplicá-la em particular para o pecado sexual. O problema com o pecado sexual é tratá-lo como se fosse um pecado isolado, e não ser tratado como todos os outros pecados. O coração tem toda a sua idolatria, os falsos deuses, e falsa adoração. Isso se mostra em relação à comida, sexo, poder, dinheiro, orgulho, etc. Essas são só maneiras diferentes que o coração manifesta sua depravação. Mas, afinal, embora o fruto seja diferente, a raiz é a mesma. Quem é Deus? Porque você está vivo. E quem ou o que você está adorando? É por isso que eu tenho que mencionar o quão importante é esta questão. Clubes de strip não são clubes de strip, eles são templos pagãos. Websites sujos não são apenas sites sujos, eles são templos pagãos digitais. Você está participando de algo que não é apenas errado, mas em seu coração você é uma idolatria. Paulo aborda esses temas em Romanos 1, começando no versículo 18, escrito para uma igreja urbana como a nossa, em um país de destaque. Porque do céu se manifesta a ira de Deus,
E da ira de Deus aqui é passiva, não ativa. Ira ativa de Deus é quando ele mata alguém e envia essa pessoa para o inferno. Ira passiva de Deus é quando ele permite que eles façam o que quiserem. Isso significa que, agora, cada pessoa que está logado em um site ruim, dormindo por aí com alguém que não é seu cônjuge, está enfrentando a ira passiva de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Eis o problema. Sabemos o que é certo, sabemos o que está errado, nós apenas não gostamos do que é certo. Nós suprimimos a verdade. No cristianismo, isso inclui as justificativas tolas, como observei anteriormente, não é isso que diz o hebraico. Não é assim que Deus me vê. Deus me dá a cláusula de exceção. Nós evoluímos para além da cultura primitiva. Eu tenho minhas próprias opiniões. E ética. Tudo isso é justificativa tola e Deus não aceita. Vocês precisam saber que você tem recebido um fluxo interminável de mentiras. É só sexo. É apenas o corpo, mas não afeta a alma. Ela não afeta o espírito. Ele não me separar de Deus. Ele não tem qualquer influência real sobre o meu futuro. Isso é mentira. Deus se importa com seu corpo. Todos os dias tem pessoas se levantando e saindo da igreja, sabe por quê? Porque preferem estar nus, a ter Jesus. Eles combatem a verdade. Eles argumentam contra ela. Fazem lobby contra ela. Eles protestam. Eles raciocinam. Eles vão para a faculdade. Eles se tornam terapeutas e psicoterapeutas e psicólogos e conselheiros, e eles tentam legitimá-lo, e é apenas uma supressão da verdade, para a injustiça dos atos. Não é tão complicado. Eles só querem ser Deus, e eles querem fazer o que quiserem. E eles não querem que o verdadeiro Deus diga a eles que é errado. Paulo prossegue. Ele fala da lei natural, começando no versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nesta seção, Paulo está dizendo que Deus colocou a consciência em nós, por isso sabemos o que é certo e errado. E Deus colocou a criação em torno de nós para nos mostrar o quão grande Ele é, por isso estamos sem desculpa. Sabemos que Deus existe, e Ele é maior do que nós. E sabemos que há certo e errado, e que devemos obedecer a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Você pensa em uma pessoa cega conduzindo outros cegos. Espiritualmente, é o que ele está falando. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus os entregou para seus desejos lascivos. Ele permitiu que eles fossem para a impureza. Deus fez nossos corpos puros e honráveis, mas coisas que as pessoas fazem com seus corpos são desonráveis e impuras. Paulo diz isto: há uma verdade, e há uma mentira. A verdade é esta: há um só Deus. Ele nos fez. Nós vivemos para adorá-lo e desfrutar a criação que ele nos deu. A mentira é que nós somos deuses, e que nós poderíamos adorar as coisas que Deus fez, em vez do próprio Deus, o Criador. Há uma inversão no paganismo ou idolatria, essas palavras são sinônimos, sendo que no cristianismo nós adoramos o Deus Criador e desfrutamos das coisas criadas. E no paganismo e idolatria, assim como a violação dos 2 primeiros mandamentos, nós adoramos as coisas criadas que Deus fez, não o Deus Criador que os fez. Você diz: o que isso tem a ver com sexualidade? Aqui está o ponto crucial. Tudo que o Senhor Deus fez em Gênesis 1 e 2 era bom.
Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, gênero, corpo, a criação física da estrutura anatômica humana, declarou ser tudo muito bom. O ápice, o coroamento, o aspecto mais belo da criação de Deus é o corpo humano. É por isso que o paganismo leva ao pecado sexual, pois aqueles que adoram a criação, em vez do Criador, invariavelmente, buscam o corpo, os seus prazeres, os seus sentimentos, sua nudez, e eles adoram o corpo. Eles adoram os sentidos do seu corpo, e eles adoram a exposição do corpo dos outros para o seu prazer. Se você adora a criação, você acaba como um pervertido. Não é apenas uma questão sexual. É uma questão de culto. Trata-se da questão: quem é Deus, e o que é a adoração? E por que eu existo, para glorificar o Criador ou a criação? A inversão arruína e destrói tudo o que Deus planejou. Alguns de vocês devem estar tentando minimizar o seu pecado, dizendo: bem, sim, eu tenho alguns pecados sexuais, mas no geral, minha vida está em ordem. E eu só tenho essa área que eu estou lutando. Se você está lutando com a área sexual, então você está lutando com a questão principal: quem é Deus? E você adora o Criador ou a criação? Você é cristão ou pagão? Você é adorador ou idólatra? Essa é a questão. Por esta razão, no versículo 26, Paulo, então, fala sobre como a adoração da criação em vez do Criador, e como o paganismo e a idolatria conduz ao pecado sexual. Ele vai condenar aqui o lesbianismo, o homossexualismo, e todos os outros tipos de pecado. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Essa é a mais clara condenação do lesbianismo na Bíblia. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Sua mente não funciona mais. Eles não entendem qual é o grande problema. Se eles não conhecem a Jesus e você conversar com as pessoas que estão em pecado sexual, eles vão pensar que você não está fazendo nenhum sentido. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Veja, o problema é que o pecado continua crescendo até que leva à morte e à destruição de toda a vida. Então ele conclui: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eles fazem desfiles, criam sites na web e organizações. Eles angariam fundos. E fazem campanhas de apoio. Fazem publicações em revistas. E promulgam sua visão de mundo. E eles são evangelistas para a sua religião, para levar os homens a se tornarem pervertidos e adorarem a criação em vez do Criador. E às vezes eles fazem tudo isso de maneira muito convincente, muito tentadora. Como você pode resistir à tentação sexual? A única maneira de vencer a tentação sexual é tornar-se um cristão e adorar o Criador, em vez da criação. Essa é a primeira coisa. Se você está aqui e você não é um cristão, tudo começa com você entregando seu pecado a Jesus, que é Deus, e ser perdoado, e entrar em um relacionamento com Deus, de modo que Ele possa mudar você, para que você possa viver uma nova vida. Paulo diz que desta forma, em Romanos 11:36-12, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está falando é que a vida é composta de 3 aspectos. 1. A glória. 2. A adoração. E 3. A sacrifício. Glória quer dizer você vivendo para algo ou alguém. Você vai viver para si mesmo. Você vai viver para a sua família. Você vai viver para a sua nação. Você vai viver para a sua causa. Você viverá para seus amigos. Você vai viver para a sua experiência. Você vai viver para o seu prazer. Você vai viver para a sua fama. Você vai viver para a sua riqueza. Algo ou alguém vai ocupar o lugar de honra e glória. A coisa / pessoa / sentimento / experiência mais importante e proeminente em sua vida vai ocupar esse lugar. E todo mundo dá glória a algo ou alguém, seja uma pessoa religiosa e não. Em segundo lugar, então, ele diz que nós adoramos e o que adoramos torna-se nossa identidade. Torna-se nossa motivação. Nós vivemos para a glória daquilo que adoramos. E em terceiro lugar, fazemos sacrifícios por aquilo que adoramos. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia, nossa saúde. Tudo é dedicado. Os sacrifícios são feitos para a adoração e para a glória daquilo que ansiamos. E a verdade é que ou nós adoramos Jesus, nosso Criador, ou alguém / algo que foi criado. Ou é adoração ou é idolatria. Isso leva à vida ou à morte. Isso leva à liberdade ou escravidão. Que leva à felicidade ou vergonha. É uma questão de culto. Para quem ou para o que você está vivendo. E você faz suas decisões de adoração no momento em que você escolhe em quem você toca, como você percebe as pessoas, os sites que você visita, o que você faz com as mãos, e o que você escolhe ver com seus olhos. Estas decisões são, em última análise, orientadas pelo seu coração. Viva a partir de seu coração regenerado pelo poder do Espírito Santo. A regeneração é de fato, a ação de Deus quando nos convertemos, onde Ele toma o nosso velho coração, e nos dá um coração novo. Isso significa novos desejos, novas paixões, novos prazeres. Isso significa que agora, além de tentação, que é o nosso desejo em conflito, nós temos, como cristãos, a santidade, que é o desejo mais profundo de nosso ser. E temos também o poder do Espírito Santo, que nos habilita a viver uma vida com os novos e profundos desejos de cristão. Jonathan Edwards, o grande teólogo, disse que para vencer o pecado, devemos substituir um desejo pecaminoso e substituí-lo por um desejo mais forte de santidade. A questão não é matar a paixão, mas ser apaixonado pelas coisas certas. O segredo é ser apaixonado pelas coisas de Deus. E o coração regenerado tem como seu desejo mais profundo a santidade, a obediência e a semelhança de Cristo. E é para nutrir e alimentar esse desejo, guiado pelo Espírito Santo, que habita em nós, que vivemos uma nova vida. Não é uma vida sem paixão. E, francamente, não é uma vida sem prazer. É o prazer dentro do casamento, como Deus quer. O livro de Cantares de Salomão fala sobre o prazer sexual dentro do casamento, dentro dos limites que Deus decreta. E para que o sexo no casamento possa ser divertido, agradável e prazeroso, como diz Gênesis 2, a nudez sem vergonha deve ser o desejo mais profundo do nosso coração. Viva como uma nova pessoa com uma mente nova. Em Romanos 12, Paulo diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Minha esperança é que você pense de forma diferente. Que você não pense coisas do tipo até onde posso ir antes que meu comportamento se torne um problema. Mas qual é a condição do coração que faz uma pergunta como esta? Uma mente nova não vê as pessoas como partes, mas vê as pessoas como expressões da imagem de Deus.
Não devemos olhar para homens e mulheres como potenciais parceiros sexuais, mas, como se diz em Timóteo 5:2, diz, devemos vê-los como irmãos e irmãs, e devemos amá-los, mas não de maneira inadequada. A mente renovada sabe que Deus e Satanás são diferentes. E adoração e idolatria são diferentes. E que tudo se resume a como eu uso os meus olhos e minhas mãos e meu coração. Para se ter uma mente renovada e que não acredita em todo o lixo e sujeira que é introduzida no mundo, devemos ir para as Escrituras para pensar diferente. Eu gosto de dizer o tempo todo que as pessoas estão com sede, e bebem demais do vaso sanitário. Há outros lugares para se encontrar água. Se você quiser saber sobre sexo e prazer no corpo, vá para a Escritura. Vá para Jesus. Renove a sua mente. Mate o seu pecado sexual. Devo citar Colossenses 3:5-8, mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ou seja, mate o que é caído, doente, depravado e negro. Ele nos dá uma lista coisas como imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E falando com os cristãos, diz ele: nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. A situação é esta: Jesus entrou na história humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar pelo pecado. E porque Jesus morreu para o pecado, nós podemos agora colocar pecado para morrer. Não apenas administre o seu pecado. Muitas pessoas tentam controlá-lo, o que significa: eu vou pecar um pouco. Vou pecado raramente. Eu vou mantê-lo sob controle. O pecado é um inimigo. Ele separa você de Deus, e a vida que ele planeja para você. Nós não devemos aceitá-lo, tolerá-lo, administrá-lo. Devemos crucificá-lo como Jesus foi crucificado. Alguns de vocês têm vindo a administrar o seu pecado por muito tempo, e a verdade é que continua a crescer e a ficar mais pesado e opressivo. A única resposta é em matá-lo. Cave até a raiz. E com Jesus, é possível. Não faça provisão para a carne. Paulo diz que desta forma, em Romanos 13:14, andemos honestamente, como de dia. Não em glutonárias, nem em bebedeiras, não em imoralidade sexual e sensualidade, não em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, andemos em aberto, sem nada a esconder. Se você não tem nada a esconder, então você pode viver uma vida honesta, falar a verdade para as pessoas. Que não tenhamos nenhuma disposição para a carne e seus desejos. Agora, a raiz do problema está em seu coração. Isso pode significar que você tenha que impor para si mesmo o que eu chamarei de legalismos pessoais. Legalismo é quando, além da Bíblia, eu tomo minhas próprias opiniões e preferências pessoais e minha forma de fazer as coisas, e eu imponho isso em outra pessoa. Isso é legalismo. Acrescentar formas de controle que vão além da Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que devemos obedecer e ensinar toda a Escritura sem distorções ou alterações, e devemos viver de acordo com nossa consciência. Isso pode incluir legalismos pessoais que não são impostos sobre os outros, mas apenas para mim mesmo quando eu preciso deles. Porque há partes em nossa vida em que somos mais fracos, e precisamos ter cuidado para não cair e nos perder.
E para alguns de vocês significa que os problemas em seu coração se manifestem em sua televisão, computador, suas amizades, suas atividades recreativas, suas finanças, etc. Você pode precisar alterar as coisas. Você pode precisar mudar suas amizades. Você pode precisar mudar o seu lazer. Você pode precisar se livrar de alguns canais de televisão. Você pode precisar administrar seu dinheiro de forma diferente. O problema está no meu coração, mas talvez eu devesse exterminar qualquer provisão para a minha carne. Eu vou contar para vocês um dos meus legalismos pessoais. Eu estava em Illinois durante toda a semana. Eu tive que viajar para pregar, assinar livros e conversar com pessoas. E um dos meus legalismos é que eu nunca viajo sozinho. Então, eu levo o pastor AJ comigo. E ele fica comigo o tempo todo. Por quê? Para que eu possa garantir que não há provisão para a carne. Eu quero pecar? Não, eu não quero pecar. Mas, ter alguém comigo é apenas mais uma maneira de assegurar que eu tenha um testemunho limpo. Eu quero ser o cara que foi para casa, beijou a sua esposa, foi para a cama, acordou, leu a sua Bíblia, e fiz isso todos os dias. Esse é o meu objetivo. Eu quero ter um testemunho monótono. E pela graça de Deus, eu tenho um testemunho muito monótono. Não faço nenhuma provisão para a carne. Se você não consegue lidar com certas coisas, então, seja honesto e diga: eu não posso lidar com isso. Eu não posso ir para o bar com você. Eu não posso sair com aquela multidão. Esses caras estão sempre trazendo as meninas para casa. Eu não posso sair com eles. Você pode precisar cortar todas as provisões da carne. Corra para Jesus, seu pastor. Muitas pessoas correm para Jesus depois que o pecado aconteceu. Corra para Jesus enquanto está sendo tentado, antes que o pecado aconteça. Hebreus 4:13-15 deve ser de grande encorajamento para nós. Ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim, quando estiver no seu momento de necessidade, correr para ele, e ele lhe dará a graça que você necessita. Quando você está sendo tentado, corra para Jesus. Fale com ele. Aqui está a boa notícia, vou te contar em um segredo: Jesus está vivo. Ele ressuscitou da morte. Ele está vivo, e ele ouve e responde às orações. Então, você pode falar com ele. E você pode dizer a ele: estou sendo tentado, e eu estou lutando. Ele já sabe as tentações que você está enfrentando. Ele te ama. Ele está prestando atenção na sua vida. Você pode vir até ele livremente, corajosamente, com confiança. Depois de pecado. Sim. Mas, eu recomendo ir até ele antes de pecar, e dizer: Jesus, estou realmente sofrendo aqui. Sua palavra diz que toda vez que me sinto tentado, há uma maneira de escapar. Tirem-me dessa posição. O que você quer que eu faça? E tenha confiança que ele vai falar com você, e levá-lo, e guiá-lo e responder à sua oração. E ele pode simpatizar. Jesus viveu toda a sua vida sem qualquer má conduta emocional ou sexual ou pecado, de qualquer espécie ou tipo. Mas ele teve que ser tentado, ele foi tentado de todas as maneiras que nós somos, mas sem pecado. Devemos andar na luz com a sua igreja e até mesmo com profissionais, se necessário. Torne-se membro de uma igreja. Muitos de vocês estão fora. Você está lutando e pecando sozinho. Não é bom estar sozinho. Torne-se membro de uma igreja. Entre em um grupo comunitário. Isso pode significar ter reuniões com um pastor, ou ir a um conselheiro bíblico profissional para receber ajuda. Isso pode significar, se você estiver fora de controle, que você realmente deve entrar em um programa de tratamento.
A chave é ter humildade. Satanás gosta de trabalhar em trevas. Andar na luz, como dizem em João, significa: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, temos amigos que sabem o que realmente está acontecendo, e o sangue de Jesus, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, nos purifica de toda a injustiça, dá-nos uma nova vida. Você não vai conseguir por conta própria. Isso significa que você precisa convidar as pessoas em sua vida, que te amam o suficiente, para perguntar-lhe como você está, e que você seja humilde o suficiente para responder honestamente à pergunta. E se você é casado, você deve conversar com o cônjuge sobre o que realmente está acontecendo. Muitas pessoas nem sequer perguntam. Eles pensam que está tudo bem, até ouvir o contrário. Se você é casado, faça esta pergunta: como estamos no casamento? Qual é a verdade? Onde você está lutando? Você tem sido fiel? Esses tipos de perguntas não devem soar como acusações, mas como investigações em interesse. Conheço casais que estão casados há anos, e nunca sequer conversaram sobre isso. Você precisa de amigos. Você precisa da igreja. Você tem necessidade de prosseguir com um relacionamento com a comunidade cristã. E compete-lhe conseguir isso porque você é um adulto, e você é responsável por si mesmo. Não é o suficiente sentar, criticar e dizer: ninguém me procurou. Eu vou viver na minha vergonha e tristeza, e eu vou condenar os outros por não me amar. Isso é um disparate. Você é responsável por si mesmo, e você precisa buscar o que quer nos relacionamentos, e você precisa buscar o que for necessário para caminhar em santidade. Fuja da tentação. Ele diz desta forma, em Coríntios 6:18, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O pecado sexual, Paulo diz aqui, tem implicações mais profundas. Deus vive no cristão, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Jesus morreu para comprar você, perdoar o seu pecado, e torná-lo um filho de Deus. Seu corpo não é seu, se você é um cristão. Ele pertence a Jesus. O Espírito Santo habita em você, se você é um cristão, para que você possa viver como Jesus. De uma forma muito real, quando você peca, você está levando a Deus para pecar com você. Alguns de vocês dizem: eu não faria essas coisas, se Jesus estivesse lá. Mas, pela presença de Deus, o Espírito Santo, Jesus está lá. Ele está lá quando você está fazendo o que você não deveria estar fazendo, e vendo o que você não deveria estar vendo, e tocando o que você não deveria estar tocando, e cobiçando o que não deveria estar cobiçando. E o Espírito Santo não ocupa residência em você para capacitar você a viver uma vida que é diferente de Jesus, mas para capacitá-lo para viver uma vida de santidade e de obediência, que é modelada em Jesus, a quem o Espírito Santo. Assim, fuja da tentação. Fuja. Ou você está indo para perto ou para longe do pecado o tempo todo. Você corre para Jesus e para longe do pecado, ou você corre para o pecado e para longe de Jesus. Essas são as alternativas. Busque o casamento quando estiver pronto. Agora, se você está solteiro, e está sexualmente fora de controle, este não é um momento para você se casar. Você precisa resolver esse problema com Jesus. Você precisa conseguir alguns anos de liberdade do pecado. E só então você pode procurar o casamento. Se você está fora de controle, não pegue a sua doença e infecte o seu cônjuge. Lide com o problema. Se arrependa. Obtenha ajuda. Comece a adorar Jesus, em vez do corpo. Em Coríntios 7,
Paulo diz que há realmente dois tipos de pessoas: aqueles a quem Deus deu o dom do celibato, e aqueles que não têm essa habilidade. Aqueles que têm a capacidade de serem solteiros, eles não têm que se casar e ter relações sexuais. Jesus era assim. Paulo era assim. Jeremias era assim. Os outros, na verdade a grande maioria, 93% estatisticamente vão se casar. Eles são incapazes de ficar solteiros. Eles precisam se casar porque eles têm desejos sexuais, e se não se casarem esses desejos irão levá-los a todos os tipos de problemas. E em Coríntios 7 diz: mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Agora, o que Paulo diz também é: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso significa que os casais cristãos precisam ter intimidade sempre e deve trazer satisfação. Muitos casais cristãos não ficam juntos o suficiente, ou não há suficiente liberdade e alegria para torná-lo realmente satisfatório. A resposta de Deus é que haja intimidade marital livre, frequente e santa entre os dois. Esse é o seu desejo. Agora, se você está aqui e você é solteiro, você deve aspirar isso. Se você é casado, você deve buscar isso. E se você está insatisfeito em seu casamento, você precisa procurar ajuda e corrigir isso. Talvez os problemas estão fora do quarto, o casamento está ruim, mas a resposta não é pecar. A resposta é trabalhar no casamento com Jesus, de modo que vocês estejam satisfeitos um com o outro, e tenham a frequência e o tipo de intimidade que vocês gostem. Tenha o seu cônjuge como seu padrão de beleza. Deus fez Adão e trouxe Eva, ele não fez fila com diversas mulheres para ele escolher a sua favorita. Deus não criou uma fila de homens para Eva escolher seu favorito. Seu padrão de beleza é o seu cônjuge. Não há um padrão objetivo para a beleza, há apenas o seu cônjuge. Lascívia estimula um padrão de beleza que não é o seu cônjuge, isso por definição, é pecado/luxúria, que leva à tentação sexual e insatisfação com seu cônjuge. Eu disse para um rapaz recentemente: seu padrão de beleza é sua esposa. Quando ela tem 20 anos, como ela se parecer, esse é o seu padrão de beleza. Quando ela tiver 40 anos, como ela se parece, esse é o seu padrão de beleza. E ética. Seu padrão de beleza é uma mulher, não um tipo de mulher. Da mesma forma para as mulheres. Seu padrão de beleza é um marido, não um tipo de homem. O padrão errado de beleza leva à insatisfação. Porque você acha que a pornografia tem imagens de todos os tipos de pessoas? Para causar insatisfação em você. Que você não fique satisfeito em se dedicar a uma só pessoa e um só corpo. Jó 31:1, ele disse: eu fiz um pacto com os meus olhos para não olhar para uma mulher com intenção impura. A única maneira de fazer isso é ser, como todos os presbíteros devem ser, um homem de uma só mulher. Todos os seus desejos apontam inteiramente para o seu cônjuge. Isso deve ser verdade para os homens e para as mulheres. Uma outra coisa que eu recomendo é que você tente manter sua aparência para ser atraente para seu cônjuge, e que o seu cônjuge mantenha a aparência para ser atraente para você. Arrependa-se rapidamente. Arrependa-se rapidamente e continue lutando. Quando você peca, arrependa-se. Peça perdão a Deus, a seu cônjuge, seus amigos cristãos de prestação de contas, o seu pequeno grupo, rapidamente. Não deixe o tempo passar. Você vai entrar em mais pecado, vergonha, condenação e acusação demoníaca. E você vai começar a legitimar o seu pecado. Vai ficar pior. Arrependa-se rapidamente. Volte para Jesus rapidamente. Diga aos outros a verdade de forma rápida e lute continuamente. Pedro diz que temos desejos que estão em guerra contra a nossa alma. Paulo diz que nossa luta não é apenas contra carne e sangue. Não é apenas uma questão sexual.
Estamos lutando contra potestades, principados e espíritos. Que Satanás e seus demônios estão por trás de tudo, e que eles estão realmente usando como isca a nudez, luxúria e prazeres que são ilegais e inapropriados. E Satanás quer que a gente morda a isca e que negligenciemos a verdade de que há um gancho, e vamos ser enovelados em morte. É uma luta real. E assim, devemos continuamente lutar. Perguntas e respostas. Serei capaz de experimentar o sexo que Deus pretende com o meu futuro marido, se eu tiver um extenso passado de pecado sexual? Sim. Satanás vai lhe dizer o contrário. Apocalipse 12:10 diz que ele é o acusador dos filhos de Deus. Que ele os acusa dia e noite. Que se você tiver pecado sexual em seu passado, Satanás constantemente irá tentar condená-lo e acusá-lo. Você está sujo. Você está contaminado. Você é nojento. Mas, Romanos 8:1 diz: não há agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. A foto da noiva de Cristo, a igreja em Apocalipse, é que ela começa a vestir branco, porque ela é vista através da obra completa de Jesus, que morreu para tirar todo o pecado, passado, presente e futuro. Se você é alguém que tem pecado sexual, você pode, através de Jesus, ser perdoado, purificado, feito novo, vestido de branco, para ir viver uma vida de santidade. Eu vou te dizer como alguém que não foi para o casamento sexualmente puro. Esse é o meu maior arrependimento, minha maior vergonha, o maior remorso de toda a minha vida. Se eu pudesse refazer algo em minha vida, seria isso. Eu teria sido sexualmente puro até entrar em meu casamento. Mas aqui está a verdade: há 20 anos eu estou com a mesma mulher, quase 20 anos. Eu estou mais atraído por ela do que eu já estive. Eu gosto dela mais do que nunca. Estou mais satisfeito com ela mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente do que eu já estive. Estamos conectados fisicamente e emocionalmente e espiritualmente e mentalmente. Nós somos um. E por causa da obra consumada de Jesus, que tira o pecado, o marido e a esposa são de uma maneira que é análoga, não idêntica de como Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um. Existe esse tipo de intimidade, cura, satisfação, alegria, prazer, que Jesus nos dá. Com Jesus, você é uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já passaram e todas as coisas são feitas de novo. Não é sem trabalho. Não é sem arrependimento. Não é sem crescimento e mudança e confissão e aprendizagem e honestidade, e dor e lágrimas. Mas a verdade é, nós somos um. Trabalhamos como um. Nós viemos juntos como um só. Eu realmente amo minha esposa. Eu realmente gosto de minha esposa. Estou muito satisfeito com minha esposa. E pela graça de Deus é possível, se um marido e uma esposa tiverem entre eles não apenas o seu pecado, mas Jesus, que tira o pecado. Eu prometo a você. E se você não acredita, eu quero que você tome minha fé emprestado até ter a sua própria. Será que Deus demora em trazer-me a pessoa, se eu continuar a lutar com o pecado sexual? Se você está sexualmente pecando, Deus pode trazer aquela pessoa, mas ela pode não se sentir atraído por você, ou você mesmo pode não ver essa pessoa, porque você está tão cheio de vergonha e luxúria e condenação. E você está namorando a pessoa errada e fazendo o que você não deve, assim você não vai vê-la. Você não estará andando na vontade de Deus, guiado pelo Espírito. Então, o que eu diria é que, se você ainda está pecando sexualmente, você não está pronto para se casar. Mas você precisa começar seu relacionamento com Jesus e seu povo, crescendo em santidade, para que um dia você seja capaz, através do Espírito e do dom espiritual de autocontrole, caminhar em santidade. Quando você estiver pronto, Jesus vai trazer alguém. É a intenção de Jesus que você tenha amor e intimidade e relacionamento e casamento. Mas a verdade é que, sim, você deve matar o seu pecado.
Caso contrário, ele entrará em seu casamento, e ele vai matar o seu casamento. Então, a tolerância é uma coisa ruim. Pode ser. Vivemos em uma cultura que não tolera beber e dirigir. Vivemos em uma cultura que não tolera fumar em lugar fechado. Vivemos em uma cultura que não tolera pedófilos. Todo mundo faz julgamentos, e nem todos são ruins. Mas quem sou eu para julgar os outros? Em última análise, você não faz um julgamento eterno entre o céu e o inferno. Jesus diz em João 5, o Pai confiou todo o julgamento para mim, e eu vou julgar. Mas Paulo diz em Coríntios 5, a respeito daqueles que se dizem cristãos e estão na igreja julguem. Ou seja, tomem uma decisão. Se alguém chegar até você e diz, ei, posso ficar nu e quebrar os mandamentos? Você deve dizer, não. E ao fazê-lo, você está apenas recordando-lhes que Deus já estabeleceu certas decisões. Mas, Deus não é o único justo o suficiente para julgar. Sim, e Ele já julgou em sua palavra. E Ele confiou a nós fazer julgamentos. Veja, as pessoas só não gostam de julgar quando são os pecadores em questão. Você tem alguma sugestão sobre como enfrentar as pessoas que se dizem cristãos que estão vivendo no pecado sexual? Sim. A primeira coisa é humildade. A primeira coisa é humildade. E porque se você entrar com orgulho e arrogância, eles vão lutar com você no seu orgulho. Você vem com humildade, você vem com amor, e você vem com a verdade. A Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Você vem com a graça, humildade, amor, e uma dose dupla de verdade. E você diz a eles, olha, eu te amo. Eu me preocupo com você. Você pretende ser um cristão. A primeira coisa a fazer então é verificar se você realmente é cristão. Pergunte a eles: quem é Jesus? O que é o cristianismo? Onde você está com Deus? Se ele não consegue articular quem é Jesus, se ele não sabe como ser salvo, abandonar o pecado, a confiar em Jesus, se eles dizem coisas como, eu acho que Jesus era um cara bom, mas eles não têm certeza de que ele foi Deus, você pode não estar lidando com um cristão. Então, ao invés de tentar levá-lo a ser moral, devemos compartilhar sobre Jesus com ele, incentivá-lo a confiar nele, ser um cristão que vive para glorificar a Jesus e adorá-lo e fazer sacrifícios por ele. Se você realmente acredita que essa pessoa é um cristão, então você tem que ser honesto com ele. Você tem que dizer, aqui está o que a Escritura diz. A Escritura diz que a fornicação é um pecado, e Coríntios 6. Que o adultério é um pecado, é o 7º mandamento. Que a luxúria é um pecado. Jesus diz em Mateus 5. Você só tem que ser honesto com ele. E então você tem que perguntar-lhe, você vai se arrepender? Você vai parar de lutar contra Deus? Você vai parar de cometer idolatria? Você está disposto a caminhar com Jesus? Se assim for, você sabe o que? Eu realmente quero ajudá-lo. Eu quero andar com você. Eu quero orar por você. Eu quero cuidar de você. E se ele estiver disposto, você pode, então, trazer alguns amigos. Mateus 18 fala sobre isso. Outros amigos cristãos dizendo, olha, eu sei que você está dormindo com sua namorada. Eu sei que você está dormindo com seu namorado. Eu sei que você está atraindo seu cônjuge. Eu sei que há um monte de coisas em sua vida que está doente, e nós amamos você. E nós não vamos desistir tão fácil. Queremos convidar você a caminhar com Jesus e caminhar com a gente. E se ele se recusar, mas faz parte de uma igreja, então você vai para a liderança da igreja e você diz, esta pessoa está em pecado, e nós estamos preocupados com ele. E nós queremos que você se envolva. Nesse ponto eles se recusam até mesmo esse tipo de conselho. O que tragicamente acontece, é que as pessoas vão ser autorizadas a sair da igreja e pecar.
A esperança é que, como o filho pródigo que fugiu de seu pai e acabou literalmente comendo em um chiqueiro, em algum momento ele veja e perceba que esta não é a vida que Deus planejou para mim. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para a minha família cristã. Eu preciso arrepender-se. E eu preciso ficar limpo. E a verdade é triste e difícil, mas algumas pessoas, você tem que deixá-los ir. Não é que você quer deixá-los ir. Mas, o último recurso é deixá-los ir. Mas você não deixe-os ir com amargura ou raiva. Você deixa-os ir no amor, e você mantém a porta aberta, e você não quebra a ponte. E se eles querem se arrepender, eles sabem que você é a primeira pessoa que devem chamar. Como pastor, essa é a coisa mais dolorosa do mundo. Ver alguém destruir sua própria vida. Você não pode salvar alguém de si mesmos. Eles precisam se arrepender e caminhar com Jesus por si mesmos. Mas alguns de nós são muito covardes. Nós não gostamos de conflito. Nós não queremos que nossos amigos não gostem de nós, e por isso não dizemos nada. Isso é um pecado. Isso é um pecado de orgulho e covardia. Fim. Edição Fonte da Verdade.